Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, pedi a palavra, senhor presidente, para registrar um fato auspicioso que acabamos de fazer, que é exatamente a instalação da comissão que vai examinar, estudar, modernizar o Código Consumidor Brasileiro. Sem dúvida nenhuma, um instrumento importante em defesa da sociedade, e esse código já tem 22 anos da sua sanção. Ele foi sancionado em 1990, portanto, de 90 para cá, o Brasil mudou muito, o consumo do Brasil mudou muito, o perfil de como consumir mudou muito, vindo a internet, vindo, enfim, novas formas de consumo. E essa comissão foi instalada agora sob a presidência do senador Rodrigo Hollenberg, com o vice-presidente, o senador Paulo Bauer, e como relator o senador Ricardo Ferraço, que acaba de adentrar aqui ao Senado. E eu não tenho dúvida que essa comissão vai fazer um trabalho muito importante, porque hoje nós somos um grande mercado consumidor, e esse mercado consumidor precisa ter proteção, precisa ter instrumentos de defesa da sociedade. O senador Sérgio Souza é membro da comissão também, estava na instalação, e lá na instalação eu tive a oportunidade de debater alguns assuntos, e um deles eu quero falar aqui, porque considero extremamente importante, que é exatamente o preço das passagens aéreas e a forma como estão sendo cobradas essas passagens aéreas. Nós estamos tendo um total descontrole desse processo no país, e eu dei o meu exemplo de Roraima. Roraima, o estado do Acre, os estados do centro-oeste e do norte, o preço das passagens aéreas oscila de uma forma surpreendente. Eu estou feito reserva para ir a Boa Vista amanhã e no sábado. Fiz 2 reservas exatamente para ter a condição de acompanhar aqui a forma de trabalhar e ver se iria na sexta-feira ou no sábado para Boa Vista. A reserva do sábado me custa a passagem R$ 700, senador Requião. A passagem da sexta-feira, um dia antes, me custa R$ 3.500. Ou seja, de um dia para o outro, há um aumento surpreendente, sem explicação, e deixa a sociedade e a população a mercê dos preços que querem ser cobrados. Existe muitas vezes, quando nós temos a urgência de viajar, existem passagens que são cobradas até a R$ 5.000 uma passagem Brasília-Boa Vista, o que é algo surpreendente, porque é algo muito mais caro do que ir à China, do que ir aos Estados Unidos, do que ir ao Japão, ou seja, não há explicação. E isso precisa ser regulado, isso precisa ser fiscalizado, né? O senador Randolfo Rodrigues já teve a oportunidade também de falar sobre esse tema aqui no plenário, outros senadores já falaram sobre essa questão, o senador Ciro Miranda lá me confidenciou também que hoje ele estava pagando a Goiás R$ 600, e ontem ele pagaria R$ 60. Ou seja, o que é que faz de um dia para o outro uma passagem custar 10 vezes mais à sociedade desprotegida que precisa do avião? Porque avião na região norte do Brasil, na região centro-oeste, não é luxo, é necessidade. Ninguém tem outra alternativa de ir, não há condição. Então, na verdade, esse é um tema que eu pedi ao senador Ricardo Ferraço, relator, que se debruçasse, que nós temos que discutir com a agência reguladora, com os instrumentos de fiscalização. É claro que nós estamos num processo de livre iniciativa, os empreendedores devem ter liberdade de tocar o seu negócio, mas é claro que existem parâmetros da razoabilidade sobre essas questões, inclusive sobre a questão de preço de passagens aéreas. Não é possível nós ficarmos à mercê de uma variação desse tamanho. A sociedade de Roraima não aguenta isso. E eu estou aqui protestando em nome do povo de Roraima, mas não só em nome do povo de Roraima. Eu acho que isso é um caso que acontece no Brasil todo, principalmente nas regiões mais remotas. Eu concedo a parte ao senador Pedro Táxi, depois ao senador Sérgio Souza. Quero parabenizar pela inauguração, a primeira reunião da comissão que vai reformar o Código de Defesa do Consumidor, um trabalho elaborado para a comissão especial presidida pelo ministro Herman Benjamin, do qual fizeram parte grandes brasileiros. Respondendo à pergunta de Vossa Excelência, por que as passagens custam esse valor? A resposta é a bandalheira.
é que as agências que são constitucionalmente e legalmente encarregadas de fazer o seu trabalho não o fazem. E o Senado da República, que tem a obrigação de aprovar os membros das agências, no momento das sabatinas, queda-se inerte, muitas vezes fazendo da sabatina uma maquiagem. Daí o poder do Senado nas sabatinas dos membros das agências. O resultado está aí e Vossa Excelência está coberto de razão, não só na questão das passagens aéreas. O Código de Defesa do Consumidor, este projeto, ele que terá a relatoria, né, do senador Ferraço aqui, ele precisa tratar, e a Comissão Especial de Juristas o fez, do comércio eletrônico, que é algo a que hoje precisa de regulamentação. Agora, encerro, o senador Romero Jucá, expondo a Vossa Excelência um temor, um receio, de que essa comissão de senadores, comissão especial, que trata da reforma do Código de Defesa do Consumidor, também sofra com os chamados projetos fura-fila. Como ontem a comissão especial do Código Penal, nós ontem conseguimos sobrestar um projeto fura-fila, na quiçá e oxalá que esta comissão possa ter sorte, né, e oportunidade de criar uma legislação que seja adequada para todos os brasileiros. Parabéns pela vossa fala. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Padre Táxi. Quero registrar que lá na inauguração da comissão, eu solicitei ao presidente Hollenberg que trouxesse para o âmbito da comissão, né, todos os projetos de defesa do consumidor que estão tramitando na casa. Na verdade, nós não podemos traçar só de 2 ou 3 projetos. O arcabouço legal feito pela equipe de juristas é um instrumento belíssimo de trabalho. O ministro Herman Benjamin é um ministro extremamente competente, conhecedor da matéria, um ministro brilhante, né, deu uma contribuição, mas é importante, como disse Vossa Excelência, que nós não tenhamos caminhos paralelos percorrendo essa questão. Então, eu acho que o senador Ricardo Ferraço, uma das primeiras ações, precisaria mandar levantar todos os projetos que tratam de defesa do consumidor que estão tramitando, apresentar um requerimento exatamente para pensar esses projetos e a gente ter efetivamente não só uma tramitação única, mas abranger essas contribuições que estão espalhadas também, porque deve ter muita coisa boa também espalhada em outros projetos. Então, na verdade, nós queremos é que essas contribuições possam ser canalizadas de forma correta, dentro do arcabouço legal e dentro do regimento da casa, exatamente para dar condição a que esse debate seja o mais amplo possível e, portanto, nós possamos fazer na comissão, eu faço parte da comissão também, nós possamos fazer um trabalho que modernize, né, que dessa forma construa uma relação de direitos, de fiscalização, não é, de acompanhamento, que as agências possam ter instrumento, que a sociedade possa ter o conhecimento também. Não basta ter a lei, essa lei tem que ser propagada, o direito do consumidor tem que chegar no cidadão, exatamente para que o cidadão possa exercer o seu direito. Então, tudo isso é uma tarefa muito grande, né? Mas eu tenho certeza que a comissão, com a ajuda depois do plenário, porque essa matéria passará pelo plenário da Casa, vai chegar a um bom trabalho, porque parte de uma boa premissa, uma grande premissa, que é o trabalho do ministro Herman Benjamin e dos ministros e dos juristas que fizeram esse trabalho. Eu ouço o senador Sérgio Souza. Meu caro senador Jucá, é um código de 1990, com 22 anos, e nós vivemos uma realidade de consumo muito diferente da que nós tínhamos em 1990. O tamanho do Brasil de 1990, hoje, é muitas vezes maior no que diz respeito às relações de consumo. Tanto que nós nos tornamos alvo do mundo para vender os seus produtos. Então, nós temos aqui uma série de desafios e o senador Ricardo Ferraço, que vai ser o relator, e juntamente com a presidência do senador Rodrigo Hollenberg, tem aí um grande desafio pela frente. Porque nós temos que cuidar dos produtos que entram no Brasil, que lesam a sociedade de forma direta por falta da sua qualidade e que não dão depois a garantia ao consumidor brasileiro no momento da troca ou da reivindicação de uma substituição, assim por diante.
temos a questão das compras pela internet, nós temos aí, dentro dessas relações que Vossa Excelência colocou, do transporte aéreo de passageiros, né? Hoje sabemos que o transporte aéreo de passageiro ele já está igual ao transporte interestadual, intermunicipal de ônibus. Então, cresceu muito. Mas não é só o custo da passagem. As relações de consumo dentro dos aeroportos é constrangedor o dia a dia. Para quem vive em aeroportos, cancelam voos, não dão satisfação, não há uma prestação de serviço à altura do consumidor brasileiro que paga e paga caro, como Vossa Excelência falou. Será um grande desafio do Senado Federal e essa comissão, no prazo exíguo que tem, mas nós temos aí o compromisso e o comprometimento, e lá estarei junto com Vossa Excelência, junto com o senador Ricardo Ferraz, com o senador Paulo Bauer, vice-presidente, e com o senador Rodrigo Hollenberg, presidente, para nós fazermos o melhor Código de Defesa do Consumidor e voltado, de fato, ao consumidor. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Não sei se o senador Requião pediu uma parte. Levantou o microfone. Eu concedo a parte ao senador Roberto Requião. Senador Jucá, a minha preocupação vai além do Código de Defesa do Consumidor. Ela passa fundamentalmente por essas agências desregulamentadoras. Recentemente, nós rejeitamos aqui um cidadão indicado para dirigir a NTT. Por uma série de problemas levantados pelo Tribunal de Contas da União, pela Polícia Federal em São Paulo, pela CPI da Assembleia Legislativa de São Paulo, pelo Ministério Público Federal. Mas ele agora foi nomeado por vias transversas, dirigente maior da empresa de planejamento logístico do Brasil, com 133 bilhões de reais na mão. Quando esteve à frente da NTT, ele trabalhou abertamente em defesa do interesse privado das empresas, algumas das quais que tinham tido anteriormente a sua participação. Então, nós temos um problema sério na escolha desses dirigentes através das comissões do Senado. Eu fiz uma proposta para democratizar, para dar oportunidade de um exame mais cuidadoso desses personagens que nós homologamos aqui no Senado, indicados pela Presidência da República, e ela foi aprovada à unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. Mas ela dorme hoje na mesa diretora do Senado. É uma mudança no regimento interno que não foi até hoje considerada pela mesa diretora. A proposta é minha, foi modificada para melhor pelo senador Pedro Tax, mas dorme na mesa diretora do Senado. Ainda ontem nós tivemos um espetáculo estranho. Estávamos na CCJ, eu não, mas os membros presentes, examinando uma indicação para o Conselho Nacional do Ministério Público. E, de repente, embora a CCJ tenha aprovado a oitiva de duas pessoas que colocavam objeções para a nomeação, ele foi votado. E, normalmente, a não ser que o presidente Sarney interrompa esse processo esdrúxulo, virá para o plenário, embora tenha sido convertida a sua indicação em diligência. Isso não pode acontecer mais. O meu projeto de modificação do regimento interno se baseia e se inspira no sistema norte-americano, de verificação ampla, com prazos razoáveis, participação da população pela internet, para que estes exames sejam mais conscienciosos. Agora, estas agências, senador Jucá, elas foram criadas para beneficiar o interesse privado. Veja o que fez agora a agência da telefonia com a TIM. Suspendeu por 11 dias um espetáculo maravilhoso de autoridade. Através da agência reguladora. Mas nós continuamos com o péssimo serviço e 11 dias depois ela é autorizada a vender os seus chips. E a TIM rigorosamente não funciona no território brasileiro, não funciona no Paraná, não funciona no Rio Grande do Sul, não funciona em Brasília. Então, a agência reguladora é uma farsa, não é uma agência. De que vale organizarmos códigos, melhorarmos a legislação, se o instrumento de aplicação não existe como deveria existir? Então, a preocupação vai além
da reformulação do Código, aliás, muito bem encaminhada com os nossos parlamentares escolhidos e com o César, com o Benjamin. Muito obrigado, senador Roberto Requião. Não sei se o senador Pedro Simão pediu uma parte. Conceda uma parte ao senador Pedro Simão. Apenas para tranquilizar o senador Requião, que o projeto dele vai continuar dormindo na mesa. Tá bom, senhor presidente, então era esse registro que eu gostaria de fazer, dizer que nós vamos nos debruçar sobre o direito do consumidor, sobre os instrumentos, sobre essa nova relação de compra pela internet, não é? Exatamente para que o consumidor brasileiro, que é um grande mercado, aliás, é o nosso grande patrimônio econômico perante essa crise toda que está ocorrendo a nível internacional, possa ser preservado e nós possamos crescer com responsabilidade e respeitando o direito da sociedade.